Então, eu vou começar. Bom dia a todos. Acho que já é praticamente boa tarde, né? Meio-dia. Bom, então, meu nome é Isadora Matias, né? E eu preparei essa aula da segunda etapa do concurso para seleção da vaga de professor adjunto do ICB. Então, o tema foi Bases histológicas gerais do sistema respiratório. E... Só um minutinho. Tá. E ao longo dessa aula, né, eu preparei como roteiro comentar sobre as funções do sistema respiratório, falar bem brevemente sobre a sua origem embriológica, divisões anatômicas, né, que são pontos importantes, prévios ao entendimento da biologia desse sistema. Então, a gente vai dar um enfoque bem grande nas bases histológicas da porção condutora, da porção respiratória, e ao um pouquinho sendo, né, em termos básica e translacional desse sistema, e que, inclusive, tem contribuído para o entendimento das bases histológicas, né, desse sistema de uma forma mais atualizada. Bom, então, o sistema respiratório desempenha diversas funções, né? Então, inicialmente, a gente pode comentar sobre as funções no condicionamento do ar, então, aqui destacando, por exemplo, a filtração do ar, né, a umidificação desse ar, o aquecimento, que são tarefas importantes antes que esse ar seja, então, enviado para o trato respiratório mais internamente, né, inferior. Também é importante, claro, para a hematose, então a gente tem a troca de gases, né, na região propriamente dos alvéolos, então o transporte de oxigênio, a retirada de dióxido de carbono produzido aí pelas células durante o seu metabolismo, e também exerce funções importantes como na olfação, né, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, e também na fala. Então é um sistema que desempenha múltiplas funções fundamentais aí para a fisiologia do corpo como um todo. Bom, então, basicamente, né, o sistema respiratório, ele tem uma origem, porção mais anterior da cavidade oral, mas também, principalmente na questão do desenvolvimento pulmonar e da árvore respiratória, ele tem uma origem do intestino anterior. Então, a gente pode estar observando aqui, né, um embrião lá por volta da quarta semana de desenvolvimento, e de um divertículo, que é uma invaginação desse intestino anterior, que é o chamado divertículo. O processo aí do desenvolvimento embrionário, há diferentes ramificações, e ao longo desse processo, constituindo, então, a árvore respiratória, né, com as suas diferentes constituições, que a gente vai falar também mais à frente. Um ponto interessante de destacar, ele se inicia, né, bem precoce no desenvolvimento, ali, ao longo da quarta semana, ele só é completamente maturado na infância, não por volta ali, dos 8 anos de idade, em que ele está completamente. Bom, então, anatomicamente, o aparelho respiratório é dividido numa porção condutora, então, como o nome diz, vai conduzir esse ar para as porções mais inferiores, né, do trato respiratório inferior, que estão envolvidas propriamente na respiração, então, nas trocas gasosas. Então, a gente tem porção de cavidade nasal, que a gente está observando aqui nessa imagem, os seios paranasais, que não estão representados, mas que também são cavidades, né, no interior dos ossos da face, que também constituem a porção condutora. A gente tem a nasofaringe, a região de laringe, que faz contato com a traqueia, que é contínua, então, com os brônquios. Então, os brônquios começam esse processo de ramificação, então, nós temos bronquíolos terminais, e os bronquíolos terminais delimitam a porção condutora. Então, a gente tem a porção envolvida na respiração, constituída principalmente pelos bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos. Bom, então a gente vai falar, né, ao longo de todas essas porções, um pouco das características histológicas básicas, sempre tentando dar também um enfoque funcional, né, então dando enfoque na histofisiologia também desse sistema. Então, inicialmente, na porção mais primária, né, do sistema respiratório, nós temos a cavidade nasal, que a gente está observando nessa imagem aqui, bem fácil de visualizar,
e aqui a gente tem também um corte coronal da cavidade nasal. Então, nós temos basicamente o vestíbulo, que é essa região, vou falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre ele, a região respiratória, que ocupa a maior parte da cavidade nasal, então ela vai ter, né, a mucosa respiratória, e a região olfatória, que se localiza nessa porção superior da cavidade nasal, que vai ter essa função especializada na olfação. Então, a gente vai ver que possui, consequentemente, um epitélio específico para isso. Essa região de septo nasal, né? Aqui, cavidades nasais. A gente tem regiões de conchas nasais, né? Que são mais fáceis de visualizar aqui, mas a gente... Essas conchas, né? Superior, média, inferior, são importantes para aumentar essa área de contato do ar e, consequentemente, favorecer o seu condicionamento, a sua filtragem, né? Umidificação e aquecimento. E também a gente observa as regiões dos seios paranasais, né, que também constituem parte do epitélio respiratório, né, constituído pelo epitélio respiratório. Bom, então a parte mais anterior é o vestíbulo do nariz. Então, o vestíbulo do nariz, ele é contínuo com o epitélio da pele, né, da epiderme. Então, a gente vai ter uma região mais externa, que é justamente a epiderme, com suas glândulas sebáceas, e a gente vai ter uma região mais interna, em que a gente observa principalmente glândulas serosas, né, e particularmente essas estruturas que são características do vestíbulo, no primeiro momento em que esse ar já começa a ser filtrado, para que ele seja posteriormente, né, umidificado e aquecido ao longo da cavidade nasal. Então, a gente observa aqui, nesse corte histológico, algumas estruturas, né, como o epitélio estratificado pavimentoso. Então, a gente sempre vai ver esse epitélio em regiões de grande atrito, né, ou de abrasão com o ar. A gente tem também região de folículos pilosos e algumas glândulas sebáceas, inclusive, por conta dessa proximidade aqui com a pele externamente, a cavidade nasal. Bom, falando especificamente de uma pequena região, mas que é extremamente importante para a olfação, né, que é a região olfatória. Então, a gente tem nessa imagem a sua localização no teto da cavidade nasal, e ela tem um epitélio especial, né, que é um epitélio constituído por células olfatórias. Então, nós temos as células olfatórias, que são essas aqui em amarelo, que são neurônios bipolares. Então, isso quer dizer que são células que apresentam receptores, né, para moléculas odorantes ou odoríferas. Esses receptores são ativados e ocorre, então, a despolarização desse neurônio, que vai enviar, né, um impulso nervoso via axônios, inicialmente não mielinizados, e posteriormente, através do primeiro par de nervos cranianos, que é o nervo olfatório, lá no bulbo olfatório, a gente vai ter o envio dessas informações olfatórias para o sistema nervoso central. Bom, mas esses neurônios não trabalham sozinhos. Outras células, como as células de sustentação, que constituem aí as células cilíndricas, né, desse epitélio, células colunares. Então, elas, na verdade, são bastante importantes também nesse processo de sustentação, mas também secretam proteínas de ligação a odorantes, que vão facilitar essa ligação dos odorantes aos receptores presentes nos cílios imóveis desses neurônios bipolares. A gente também tem, como eu vou comentar mais à frente, ao longo da mucosa respiratória, as células basais, que são células-tronco, que fazem a renovação desse epitélio. Então, tanto na mucosa olfatória quanto na mucosa respiratória, nós temos essas células. As células em escova também, que são células um pouco mais difíceis de serem visualizadas e um pouco menos conhecidas, mas que também desempenham funções importantes sensoriais. E, como eu mencionei, as células basais. Bom, a lâmina própria da mucosa olfatória é também bastante característica, porque ela apresenta essas glândulas que são túbulo alveolares ramificadas, que são as glândulas olfatórias, ou glândulas de Bowman. Então, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre essas glândulas. Tá? Agora, a gente tem aqui um corte histológico mais claro, né, em que a gente consegue observar esse epitélio bem pseudoestratificado cilíndrico,
né, com as células que apresentam esses cílios, com os receptores, né, para odorantes. Nós temos a presença aqui dos neurônios, né, olfatórios, e a gente observa também, né, aqui é claro que é difícil de visualizar especificamente quais são as células basais, mas aqui está sinalizado que são células localizadas especificamente nessa região basal e que tem essa função também tronco, né, de renovação epitelial. Agora, não somente a mucosa, né, o epitélio dessa mucosa é importante e característico, como também a sua lâmina própria. Então, a gente observa que é uma lâmina própria bastante celularizada, vascularizada e que contém as glândulas de Bowman, ou glândulas olfatórias. Então, são essas estruturas em que a gente observa aqui, né, o GB, que são glândulas que a gente já consegue observar que secretam um produto seroso por conta da característica dessas células, né, o núcleo esférico, o citoplasma eosinofílico, né, bem corado, bem característico. Então, a gente também observa, né, claro, vasos linfáticos, vasos sanguíneos e os nervos olfatórios que fazem conexão com as células olfatórias. Bom, falando um pouquinho mais das glândulas, né, de Bowman, ou glândulas olfatórias, que a gente observa novamente nesse corte aqui, curado pela HE, é que elas secretam, então, esse líquido seroso, que vai ser, então, liberado no lúmen do epitélio através do seu ducto excretor. Então, esse líquido seroso é extremamente importante para fazer a lubrificação, mas também a limpeza dos receptores, né, a diluição dessas substâncias químicas odoríferas, para que seja possível, né, as substâncias se ligarem aos receptores, consequentemente ativarem esses neurônios. Além disso, elas desempenham funções imunológicas, né? Então, secretando lisozimas, secretando GA, que são importantes também na defesa imunológica dessa mucosa tão importante. A gente observa também os nervos aqui bem caracteristicamente, né, evidenciados. Bom, então saindo da mucosa olfatória, agora entrando na mucosa respiratória. Então, como eu falei, ocupa a maior parte, né, cerca de 2/3 da cavidade nasal, e vai ser justamente constituída pelo epitélio respiratório. Então, eu vou falar desse epitélio ao longo da aula, que é o epitélio pseudoestratificado, né? Então, isso quer dizer que é um epitélio que todas as células repousam na lâmina basal, mas nem todas alcançam a superfície. Contém as células cilíndricas, as células caliciformes, né, que são bastante evidentes e importantes na mucosa respiratória. E, além disso, uma lâmina própria, né, do conjuntivo frouxo, que tem plexo venoso superficial muito importante, principalmente na cavidade nasal, para fazer o aquecimento, né, e a umidificação do ar inspirado, que é um processo também ali do condicionamento desse ar. E é claro que a gente vai observar o tecido linfóide, que pode ser difuso, né, principalmente, mas também nodular, ao longo aí, da mucosa respiratória. Então, aqui só evidenciando, né, as células caliciformes, né, são glândulas exócrinas unicelulares. Então, elas são capazes de produzir a mucina se deposita na superfície apical desse epitélio, e ela vai ser importante para não somente lubrificar, mas também se ligar, né, a partículas que possam ter sido inaladas conjuntamente aí com o ar, como poeira, enfim, ou até mesmo micro-organismos. Então, é um processo bastante na proteção desse sistema. Bom, falando mais especificamente dos cílios, né, e do muco e das células caliciformes, eu vou ressaltar essa parte porque é realmente muito importante e está envolvida também em diferentes doenças, né, do sistema respiratório. Então, a gente tem aqui uma micrografia, né, bastante bonita dos cílios, e aqui a gente tem a região de células caliciformes. Então as células caliciformes não são ciliadas, mas a gente tem uma grande maioria de células colunares ciliadas. Então os cílios, eles apresentam um movimento característico, né, que é o movimento ciliar, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é extremamente importante para a remoção aí de partículas aprisionadas no muco produzido pelas células caliciformes, mas também pelas glândulas mucosas presentes na lâmina própria e na submucosa, que a gente vai comentar um pouco mais à frente. Bom, os cílios têm uma estrutura, né, bem característica. Então, a gente tem aqui diversas imagens de microscopia eletrônica, né, no corte longitudinal, no corte transversal, e a gente consegue observar o axonema ciliar.
Então, esse axonema é constituído por pares de microtúbulos, né, de protofilamentos. Então, a gente tem um par completo e incompleto. Então, são 9 pares envolvendo um par central, né, desses protofilamentos. E uma característica muito importante dos cílios móveis é a presença da dineína ciliar, que é a proteína motora dos microtúbulos, além da mexina, que é uma proteína também que ajuda, que auxilia na conexão desses pares de microtúbulos. Então, a gente tem essa conformação clássica, né? 9 mais 2, são 9 pares envolvendo um par central. E isso é fundamental para que essas estruturas sejam capazes de bater, né? De se flexionar e, consequentemente, realizar esse movimento rítmico importante para a eliminação do muco, né? Que pode ser expectorado, pode ser deglutido, e, consequentemente, de todas as partículas ali aprisionadas que foram inaladas. Agora, por que eu estou falando tanto dos cílios, né? Porque existe uma doença chamada de discinesia ciliar primária, que é também popularmente chamada de doença dos cílios imóveis. Nessa doença, os pacientes apresentam, né, na verdade, uma deficiência, uma disfunção ou mutação, principalmente da proteína motora, né, da dineína ciliar. Então, a gente tem aqui essa imagem de microscopia eletrônica de transmissão com as setas apontando para os braços de dineína, e aqui no paciente com a discinesia ciliar primária, a gente não tem esses braços de dineína, né? Então, isso, na verdade, acarreta em uma disfunção dos cílios. Então, esses cílios não são capazes de se movimentar, né, de fazer esse movimento de batimento dos cílios, e, consequentemente, há um acúmulo de muco, que, juntamente com o muco, todas as partículas ali aprisionadas, que podem ser tanto poeira, né, diversas outras partículas, assim como micro-organismos, né, como bactérias. Então, o que se observa bastante sério nesses pacientes é o aumento, né, uma maior incidência de infecções do trato respiratório, justamente por conta dessa dificuldade de eliminação do muco ali, contendo todas as partículas aprisionadas, inclusive, né, micro-organismos. Bom, então, caminhando um pouco mais posteriormente à cavidade nasal, nós temos a faringe. A faringe, ela vai se subdividir, né, anatomicamente, numa porção respiratória, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Então, a nasofaringe, particularmente, é uma região repleta de ar, ela se situa nessa porção da cavidade posterior, né, e a maior parte dela é recoberta pelo epitélio respiratório, como eu venho ressaltando bastante, e vou ressaltar ao longo da aula. Mas existe também uma porção de orofaringe, né, que aí o epitélio já vai ser diferente, característico da mucosa digestiva, e a laringofaringe, que vai fazer a união, então, com a laringe, né, como o nome indica, que também vai ser uma estrutura extremamente importante na condução do ar. Então, a gente tem esse corte histológico, né, demonstrando o epitélio respiratório, então é o pseudoestratificado, né, cilíndrico ou colunar ciliado. A gente já ressaltou a importância dos cílios, né, nesse epitélio respiratório. E uma característica bem importante da faringe é a presença, então, desse tecido linfático, né? Então, são muitos linfócitos, então isso é bem evidente, né? Porque a gente observa essas células têm uma característica basófila, né? Um núcleo muito grande, e eles constituem, por exemplo, a tonsila faringiana, que também é um componente do sistema linfático bastante importante na defesa, né? Justamente por ser uma área de porta de entrada de micro-organismos, né? Através da inspiração. Bom, a laringe é a porção, né, em sequência da faringe, né, da laringofaringe, e ela, então, ainda constitui a via respiratória para a passagem do ar, ela vai fazer o contato com a traqueia e tem uma importância fundamental na fonação. Então, lá no início, né, no primeiro slide, eu falei que o epitélio não, que o sistema respiratório tem esse papel também na fonação, né, na vocalização, e isso se deve em grande parte à presença das pregas vocais ali na região da laringe. Bom, ela se fecha, né, durante a deglutição, e isso é importante para impedir, né, com que entrem partículas, né, de alimento na cavidade, né, nas vias aéreas superiores. Então, isso também é um papel importante desempenhado aí pela laringe.
E ela é constituída, então, por um arcabouço específico, que são peças de cartilagem, né, hialina, elástica, que a gente vai começar a ver ao longo das próximas estruturas, né, do epitélio e do sistema respiratório. É constituída por um tecido conjuntivo, também associado aos músculos esqueléticos. Então, a gente vai ver isso especificamente na região das pregas vocais, porque a gente consegue controlar, né, a fonação através desse controle da musculatura voluntária, que são os músculos, as fibras musculares esqueléticas. Ao longo dos próximos slides, eu tenho uma sequência de imagens histológicas para ficar bem claro essas características básicas, né, da histologia dessa porção aí condutora do sistema respiratório. Então, aqui a gente tem um corte, né, da região da laringe. Então, nós temos, numerando para facilitar a identificação das estruturas, né? Então, aqui a região de prega ventricular, que é também mais popularmente chamada de prega vocal falsa, porque ela não está envolvida na vocalização, né? Então, consequentemente, a gente vai observar um epitélio diferenciado das pregas vocais verdadeiras, né, que estão envolvidas na vocalização. Então, o epitélio aqui é o respiratório, e a gente, consequentemente, vai observar a presença daquelas glândulas mucosas características, né, presentes subjacente ao epitélio respiratório. E a gente observa a região de ventrículo, né, que é esse espaço entre as pregas vocais, e aqui a prega vocal verdadeira, né, que está localizada bilateralmente. A gente tem, então, por ser uma área de grande contato, abrasão com o ar, um epitélio diferenciado, que é um epitélio que confere uma maior resistência, que é o estratificado pavimentoso não queratinizado. Além disso, nós vamos observar mais à frente a região do ligamento vocal e do músculo vocal, que é esquelético e, consequentemente, voluntário. Então, aqui a gente observa esse quadradinho e sempre a imagem vai ser ampliada aqui do lado para a gente conseguir visualizar e caracterizar bem as estruturas histológicas, né? Então, aqui a gente tem região de prega vocal ventricular, né, falsa, porque ela vai constituir um epitélio respiratório, então ela não apresenta musculatura importante para a vocalização, mas ela tem o seu papel, né, na estrutura da laringe. Então, a gente tem as células aí que compõem o epitélio pseudoestratificado, ciliado, nós temos as células caliciformes, né, que são geralmente pouco coradas devido à quantidade de produtos de glicoproteínas, né, da sua secreção, dos seus grânulos secretores, então isso é fracamente corado por esse tipo de coloração. E nós temos aqui também a região da membrana basal, que a gente vai especificar um pouco mais à frente. Bom, um pouco mais dentro dessa prega vocal ventricular, a gente tem a região aqui com as glândulas seromucosas, né? Então, isso é bem facilmente identificado porque a gente tem regiões pouco coradas, que são características de células mucosas, né, que secretam muitas glicoproteínas, que não são bem marcadas por essa coloração, e a gente observa algumas regiões de meia-lua serosa, então são células que são bem marcadas, eosinófilas, apresentam um núcleo esférico, e estão envolvidas mais particularmente numa secreção mais fluida, né, mais líquida, diferentemente de uma secreção mais mucosa, característica das glândulas mucosas. Ressaltando essa região, então, aqui já da prega vocal verdadeira, né? Então, a gente tem aqui um epitélio diferente, que é o estratificado pavimentoso não queratinizado, e a gente tem aqui na região abaixo desse epitélio, né, na sua lâmina própria, o ligamento vocal, que é um ligamento constituído por tecido conjuntivo denso. Então, ele tem a sua importância nesse processo da vocalização, em integração com esse músculo que a gente está observando aqui embaixo, né? Que é um músculo vocal, constituído por fibras esqueléticas, estriadas esqueléticas. Bom, aqui um pouco mais superficialmente, a gente já descreveu bem, né, o epitélio escamoso. Então, as células são, na sua conformação pavimentosa, principalmente pela conformação da última camada, né, celular, e a gente vê aí diversas camadas celulares constituindo o epitélio, então, estratificado. E ele é extremamente importante porque está em grande atrito com o ar. Então, é uma forma também de proteção, né, dessa mucosa
para que ela seja capaz de desempenhar o seu papel na vocalização. E, interessantemente, né, a gente já vai observar novamente uma transição para o epitélio respiratório, porque a gente vai ter uma estrutura abaixo, né, seguindo aí a laringe, que é a traqueia. Então, a traqueia, novamente, vai ter um epitélio bem típico, que constitui, né, o epitélio respiratório. Então, essa porção aqui de transição, quase chegando na traqueia, a gente já vai começar a observar novamente o epitélio respiratório. Bom, ressaltando, né, ainda mais essa musculatura bastante evidente, que é o músculo vocal. Então, a gente consegue observar diferentes fibras musculares esqueléticas, né, que estão envolvidas nesse controle, então, da vocalização, né, integração com o ligamento vocal também, que eu já descrevi. Bom, e voltando para a região em que a gente observa o epitélio respiratório, consequentemente, a gente vai observar também as glândulas seromucosas. Então, são glândulas importantes, né, em conjunto com as células caliciformes, vão produzir uma secreção mucosa, né, com característica também serosa, importante para a lubrificação e proteção da mucosa respiratória. Bom, a traqueia. Então, a traqueia é a estrutura, né, que segue o que a gente acabou de mencionar, da laringe. Vai ser um tubo flexível, então tem no indivíduo adulto cerca de 10 centímetros, né, e ela tem uma característica muito evidente, que são as peças, né, de cartilagem ali empilhadas. Então, a gente consegue observar aqui nessa imagem bem fácil, né, de visualizar, mas aqui na histologia também isso é bem fácil e característico. Então, a gente tem os anéis de cartilagem ali em C, que são incompletos porque eles são fechados nessa região posterior, aqui, né, mais em contato com o esôfago, por uma membrana fibroelástica, que também é extremamente importante, não somente para manter a estrutura, né, de sustentação da traqueia, mas também manter esses anéis, né, traqueais, e o próprio lumen da traqueia constantemente aberto. Então, isso é extremamente importante para a função na passagem do ar e na filtração do ar, né, também. Então, tem essa função, como eu já falei, né? Então, a condução e a filtragem, porque vai apresentar aquele epitélio respiratório clássico constituído por células ciliadas, extremamente importante para esse mecanismo de filtragem. Bom, então a traqueia, ela é bem classicamente, né, dividida em 4 regiões histologicamente distintas. Então, a gente tem a região de mucosa, que é o epitélio respiratório. Então, a gente vê aqui o epitélio pseudoestratificado ciliado com a presença de células caliciformes, então essas células pouco coradas, né, e os cílios aqui no domínio apical das células ciliadas. Uma característica muito clara da traqueia é a presença de uma membrana basal espessa, bem visível, né, constituída aí por fibras colágenas e fibras elásticas bem evidentes. A gente tem, então, a região de lâmina própria, também bem grande, então celularizado, um tecido conjuntivo frouxo, vascularizado, com tecido linfóide também, né, difuso ou nodular. E a gente vai observar a região da submucosa, como eu já falei anteriormente, com a presença de um tecido mais denso, né, em comparação à lâmina própria, constituído, então, por essas glândulas seromucosas. Então, como eu falei, são glândulas que vão auxiliar também na função das células caliciformes, né, em secretar o muco, mas também secretar diversas outras substâncias que têm um papel importante na proteção desse epitélio que está em tenso contato, né, com o ar inspirado. Então, a gente vai observar também uma região de cartilagem alina, então são aquelas peças em C da cartilagem alina, e uma adventícia que vai fazer contato com os tecidos circunjacentes, então vai ser importante aí para também integração estrutural da traqueia com esses outros tecidos. Bom, então, novamente, veremos uma sequência de cortes histológicos, né? Então, aqui está bem fácil de visualizar os anéis cartilaginosos da traqueia. Então, a gente vê aqui a cartilagem alina muito característica, né?
a gente vê, então, a região do lúmen da traqueia, e eu vou começar a dar os zooms para a gente começar a observar mais especificamente cada porção dessa traqueia. E essa região aqui posterior, né, do anel cartilaginoso, vai ser aquela porção fibroelástica, né, principalmente. Bom, então vamos dar um zoom nessa região aqui da traqueia. Então, a gente vai ver um epitélio muito bonito, né? Principalmente por essa região aqui bastante evidente de cartilagem hialina, com os condrócitos, né? O pericôndrio. Então, a gente tem aqui o epitélio respiratório, né? Uma lâmina basal aqui no número 2, que aqui está um pouco menos evidente, mas ainda assim dá para a gente perceber que é uma lâmina diferenciada, mais espessa. A gente tem a lâmina própria, né? Então, um tecido conjuntivo, uma região aqui das glândulas seromucosas, da submucosa, e as peças aqui, né? No caso, a peça cartilaginosa. A gente tem uma sequência empilhada de diferentes peças cartilaginosas. E a região também da adventícia, né? Então, a adventícia é um tecido que vai fazer, é um tecido conjuntivo frouxo, né? Associado também a tecido adiposo, que faz esse contato com tecidos circunjacentes e essa fixação, sustentação da traqueia, né? O epitélio respiratório, mais uma vez, né? Então, ele é bem característico. A gente tem ali as células, os diferentes tipos celulares, né? Então, células cilíndricas, ciliadas, os cílios bem facilmente visualizados. Temos células basais, temos células mais dificilmente identificáveis, né? Como as células do sistema neuroendócrino difuso, que são parecidas com as células basais, e têm outras funções, né? Claro, secreção de outras substâncias, outros hormônios. Nós temos células também em escova, que também são difíceis de serem visualizadas, e as células caliciformes, que, né, são produtoras aí do muco, né, da mucina, extremamente importante para a defesa dessa mucosa. Temos a região da membrana basal, então extremamente espessa, né? Então é bem particular da traqueia, rica em fibras elásticas e fibras colágenas, principalmente. E a lâmina própria, então, um tecido conjuntivo frouxo, né? Em que a gente vai observar também diversas células, então células do sistema imunológico, plasmócitos, linfócitos, macrófagos, vasos linfáticos, né? Nervos, vasos sanguíneos, então altamente vascularizado, porque a gente sabe que o epitélio é avascular, então ele sempre repousa sobre uma lâmina própria altamente vascularizada, né? E mais internamente a gente vai observar a região das glândulas seromucosas, né? Então também são bem evidentes em que nós observamos aí os ácidos serosos, né, e mucosos importantes para a secreção dessas substâncias, auxiliando a função das células caliciformes e desempenhando também outras funções. Bom, a peça de cartilagem hialina, né, então bem evidente, então, enfim, eu acho que ela fala por si só, né, bem fácil de ser identificada, e aqui nessa região da membrana fibroelástica, a gente tem principalmente o músculo traqueal, que é um músculo liso, né? Então ele é involuntário, mas ele é importante aí para o controle do diâmetro da traqueia, e a gente sabe que a traqueia é constantemente mantida aberta, né? Com o diâmetro aberto, isso é importante para a condução do ar. Bom, a adventícia, né, então a gente já comentou, a adventícia, ela, além de ser formada aí por esse tecido conjuntivo frouxo, né, presença de tecido adiposo, ela também contém nervos, contém vasos linfáticos, vasos sanguíneos, então é uma estrutura realmente de sustentação bastante importante para a traqueia e outras regiões em que ela também está presente. Bom, então, seguindo, né, mais inferiormente ao trato respiratório, a gente tem o início da árvore brônquica. Então, aqui a região da traqueia, ela vai se bifurcar em 2 brônquios primários, que ainda são extrapulmonares, né, então direito e esquerdo, que vão se ramificar cada vez mais em brônquios secundários ou lobares, então cada um aí adentrando um lobo pulmonar, né, e os brônquios terciários ou secundários, ou segmentares, adentrando nos segmentos do pulmão. Bom, uma característica que é bastante evidente dos brônquios e que se difere da traqueia
é que eles ainda apresentam a cartilagem alina, só que agora essa cartilagem não é em formato de C, né? Ela recobre completamente ali os brônquios. E, além disso, existe uma muscular circular, né, entre a mucosa e a submucosa. Então, essa camada muscular ela vai se tornar cada vez mais evidente, né, conforme a gente for caminhando para dentro do trato respiratório inferior, e as peças cartilaginosas vão se decrescendo, né, desaparecendo consequentemente. Bom, mas isso a gente vai falar um pouco mais detalhes daqui a pouco. Então, o que é importante de ressaltar aqui é a presença da mucosa respiratória, então daquele epitélio respiratório clássico, né? Então, a lâmina própria, essa muscular constituída por musculatura lisa, então involuntária, que é importante para modular aí o diâmetro dos brônquios e bronquíolos posteriormente. Região aqui em que a gente observa as glândulas serosas, né? E as peças aí de cartilagem mais regulares. Então, a gente vai começar a observar agora um pouco das diferenças, conforme a gente for caminhando para o interior dos segmentos pulmonares, né, mais inferiores. Então, a gente ainda está numa porção de condução do ar, mas daqui a pouco a gente vai alcançar a porção respiratória desse trato respiratório. Então, os bronquíolos são segmentos intralobulares, então agora eles são intrapulmonares, né, diferentes dos segmentos anteriores, que eram extrapulmonares. Eles também se subdividem em primários, terminais e respiratórios, e aqui a gente vai ter uma importância nessa subdivisão, né, porque o terminal vai ser o que vai delimitar entre a porção condutora e a porção respiratória especificamente. Bom, eles não apresentam cartilagem hialina, glândulas ou nódulos linfáticos, mas, como eu falei, a muscular vai se tornar cada vez mais evidente, e isso tem um papel importante, né, no controle do diâmetro dessas estruturas. Bom, os feixes de músculo liso são evidentes, acabei de falar, e a presença é cada vez mais evidente das células de clara. Então, a gente observa uma redução na proporção de células caliciformes, em contrapartida, um aumento na proporção de células de clara, que são essas células que a gente observa aqui nessa coloração mais esverdeada, que desempenham funções extremamente importantes na secreção. Bom, os bronquíolos terminais, né, como a gente pode observar aqui, apresentam, então, o epitélio já se tornando cada vez mais reduzido, né, mais diminuto em termos de tamanho, porque antes ele era pseudoestratificado, agora ele vai se tornando um cilíndrico simples, acúbico simples, até ele alcançar um pavimentoso simples, lá na área propriamente dos alvéolos. A gente observa, então, essa muscular lisa, como eu falei, importante no controle do diâmetro dessas estruturas, e fibras elásticas, que são fundamentais na complacência, né, pulmonar e, consequentemente, importantes na ventilação pulmonar. Bom, a porção respiratória vai se iniciar com os bronquíolos respiratórios. Então, a gente observa na imagem histológica aqui, corada por HE, dos bronquíolos respiratórios, ainda tem um epitélio um pouco mais espesso, né, cúbico, que vai se tornando cada vez mais pavimentoso. Então, a gente vê que a importância desse epitélio ser mais pavimentoso é porque ele vai estar propriamente envolvido nas trocas gasosas, na hematose. Então, a gente tem uma sequência dos ductos alveolares, sacos alveolares e um envolvimento aí pelos alvéolos pulmonares. Bom, como eu falei, essas células de clara, elas vão se tornando cada vez mais evidentes, né? Elas têm um papel importante na secreção, então são células bronquiolares de secreção. Também são células com um papel importante na regeneração desse epitélio, e elas secretam diversas substâncias, né? Então, aqui a gente pode observar esse esquema, e aqui a microscopia eletrônica, em que a gente observa, então, características clássicas de células secretoras, né? Então, com um citoplasma apical repleto de grânulos de secreção, e a gente já sabe que essas células produzem peptídeos antimicrobianos, essa proteína CC16, que inclusive é um marcador de dano pulmonar, e da substância com natureza surfactante. Então, surfactante a gente também vai ver que é importante para reduzir a área a tensão superficial
alveolar e, consequentemente, manter os alvéolos, né, essas estruturas abertas, impedindo o seu colabamento. Então, regiões aqui, né, de ductos alveolares, que vão terminar em sacos alveolares e, consequentemente, em alvéolos. Então, todas essas porções, né, são constituídas pelos mesmos tipos celulares, que são os pneumócitos do tipo 1, do tipo 2. A gente vai ver também as células endoteliais, constituindo essa região do septo alveolar ou interalveolar, e a presença de macrófagos alveolares. Bom, os alvéolos, então, são propriamente, né, constituem essa unidade morfofuncional do sistema respiratório. Eles têm paredes extremamente delgadas, como a gente pode observar. Então, basicamente, é a união aí, né, de membrana basal, de lâmina basal da célula endotelial com a célula pneumócito de tipo 1, né, constituindo aí uma barreira bastante delgada e propícia para as trocas gasosas. Bom, os alvéolos são encontrados, cerca de 400 milhões, né, no indivíduo adulto, e eles, então, se abrem nos sacos alveolares, ductos e bronquíolos, são separados pelos septos. Então, aqui nessa imagem, a gente observa fibras reticulares, né, que são fibras de colágeno do tipo 3, mas também fibras elásticas que constituem esses alvéolos e são extremamente importantes para a complacência alveolar e, consequentemente, para a função na ventilação pulmonar. Bom, os alvéolos, então, contêm os pneumócitos do tipo 1, do tipo 2, e a gente observa também, né, macrófagos alveolares. Bom, os pneumócitos do tipo 1 são, na verdade, representam aí cerca de 40%, né, dessas células epiteliais alveolares, mas devido à sua área, né, ao seu epitélio, a sua estrutura, melhor dizendo, ser pavimentosa, eles ocupam cerca de 95% da área alveolar. Ao passo que os pneumócitos do tipo 2, que são os mais numerosos, ocupam uma área bem menor, cerca de 5%, porque eles apresentam uma estrutura diferente, eles são células mais arredondadas, né, e se encontram especificamente em regiões do septo interalveolar. Por isso também são chamadas de células septais. Tem funções diferentes das células do tipo 1, que eu vou ressaltar mais à frente. E a gente observa aqui também os macrófagos alveolares, que são células de outra origem, né? Então, são células do sistema mononuclear fagocitário, que estão, portanto, envolvidas na fagocitose. Então, são também chamadas, né, células de poeira, justamente por serem capazes de fagocitar partículas de poeira. Eu trouxe essas duas imagens bem bonitas de microscopia eletrônica de varredura para a gente observar, então, a organização dessas células, né? Pneumócitos do tipo 1, do tipo 2, aqui diferenciados. A gente observa regiões de poros, né? Alveolares ou poros de Kohn, que faz essa união entre alvéolos. E aqui a barreira hematoaérea, onde a gente observa, inclusive, as hemácias, né? Nesse epitélio tão delgado aí que constitui a barreira hematoaérea. Bom, como eu já mencionei, a importância disso, né, da união aí dessas células, que inclusive tem uma fusão das suas membranas basais, é justamente favorecer essa difusão simples, né, dos gases, então do oxigênio, dos alvéolos para as hemácias, né, que vai se complexar em hemoglobina, e a liberação do dióxido de carbono, que vai ser eliminado através da expiração. Bom, os pneumócitos do tipo 2 secretam principalmente surfactante. Então, o surfactante é constituído aí por lipídios, né, fosfolipídios e diversas proteínas, né, tipo A, B, C e D. Eles têm uma característica também de células secretoras, com esses corpos lamelares, né, e o surfactante é extremamente importante para manter, então, esses alvéolos abertos, né, por reduzirem a tensão superficial alveolar. Bom, para que toda essa função, né, de hematose ocorra, o pulmão precisa ser altamente vascularizado. Então, a circulação interna pulmonar, ela é constituída, né, pelas artérias aí pulmonares, que na verdade levam o sangue para ser oxigenado e vai retornar, então, pelas veias pulmonares para que ele seja enviado através da grande circulação, né? Então, o sangue é oxigenado. Mas o pulmão também precisa de oxigênio, então existe uma circulação específica dos bronquíolos, né? Que leva esse sangue oxigenado para as células que estão ali desempenhando funções tão importantes, né? Como a gente mencionou ao longo dessa aula. Bom, qual a importância, então, né, de você ter todas as estruturas bem integradas, né, e bem
funcionalmente, morfofuncionalmente estabelecidas. Então, na verdade, isso vai favorecer as trocas gasosas, mas existem situações em que há uma dificuldade nas trocas gasosas. Então, aqui a gente tem uma sequência, né, de situações que podem impedir, né, ou prejudicar as trocas gasosas, como, por exemplo, um espessamento aí da barreira dos septos alveolares, por exemplo. Aqui eu vou falar de uma situação, né, que é o enfisema pulmonar, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, em que a gente observa, né, a degradação desses septos interalveolares, né, então aqui no esquema, e aqui a gente consegue observar bem claro através do corte histológico. E é claro que isso vai gerar prejuízos, né, para a função de hematose dos alvéolos, porque a gente tem, então, uma interrupção dos septos, né, uma degradação aí desses septos alveolares. Então, isso, consequentemente, gera um prejuízo para a função ventilatória e pulmonar desse paciente. Bom, uma outra situação bem importante é a síndrome da angústia respiratória do recém-nascido. Nesse caso, geralmente é devido a, né, por ser um indivíduo recém-nascido, ele ainda não apresenta aquela maturação pulmonar e a produção de surfactante pelas células do tipo 2, né, os pneumócitos. Então, geralmente, esses pacientes, né, esses recém-nascidos vão precisar de oxigenoterapia. Por que eu estou falando sobre isso? Né? Porque o primeiro trabalho que eu desenvolvi enquanto aluna de iniciação científica há anos atrás, né, durante a graduação, desculpa, foi estudar os efeitos da hiperóxia sobre o pulmão de camundongos recém-nascidos. Então, nesse projeto, o nosso objetivo era justamente avaliar os efeitos dessas altas frações de oxigênio sobre o pulmão. E o que a gente observava é que os camundongos recém-nascidos que recebiam, né, essas altas frações apresentavam alterações no parênquima, como redução da área de parênquima e o aumento da área de atelectasia pulmonar. Bom, será que essas características se alteram durante o envelhecimento? Né? Então, na verdade, a gente sabe que o envelhecimento é um fator de risco para doenças, diversas doenças pulmonares, né? E a gente tem aqui, já bem descrito, uma série de alterações que acontecem durante o envelhecimento. Então, como, por exemplo, a perda do potencial regenerativo, né? Exaustão de células-tronco, perda do movimento ciliar, fragmentação de fibras elásticas. E todas essas alterações histológicas são decorrentes de alterações moleculares, então não vou entrar em detalhes, infelizmente, por não ter tempo, mas nós temos aqui diferentes mecanismos moleculares que levam a essas alterações histológicas e que, consequentemente, aumentam a vulnerabilidade de indivíduos idosos a doenças. Então, atualmente, nós temos visto, né, muito sobre as infecções virais, principalmente por conta da pandemia atual, e a gente sabe que os pulmões, né, principalmente idosos, são mais vulneráveis a esse vírus justamente por conta da expressão de receptores de ligação ao vírus e de uma série de alterações que propiciam esse microambiente alveolar, como inflamação, né, imunossenescência, inflammaging, que vão aumentar essa vulnerabilidade dos indivíduos idosos. E, consequentemente, a gente tem aí uma série de alterações histológicas bem caracterizadas, né, no pulmão desses pacientes. Aqui, trazendo um pouco de pesquisa básica, né, do que tem sido estudado, sabe-se, por exemplo, que uma outra doença, né, pulmonar relacionada ao envelhecimento, que é a fibrose pulmonar idiopática, existe ali nas células de pacientes com a fibrose um aumento de marcadores de senescência e, consequentemente, né, o que a pesquisa está apontando agora é que se você, de alguma forma, principalmente através de drogas que matam as células senescentes, são chamadas drogas senolíticas, são capazes de reverter uma série de alterações observadas, como o surgimento de células senescentes e uma melhora na função pulmonar e física desse modelo animal para a fibrose pulmonar. Bom, além disso, recentemente, né, se descobriu outras células que constituem o epitélio respiratório. Então, por exemplo, os ionócitos. Então, aqui só para trazer, né, a importância aí da pesquisa básica para o entendimento das bases histológicas do tecido respiratório. Então, por exemplo, os ionócitos, eles foram descobertos por terem semelhanças com ionócitos encontrados nas guelras de peixes de água doce e na pele de sapo, que são células que regulam o equilíbrio de sal. Então, essas células, na verdade, expressam elevados níveis dessa proteína aqui, CFTR, que nós sabemos que está envolvida, né,
na fibrose cística. Então, déficits nessa proteína levam, consequentemente, a um acúmulo de cloreto e a um influxo maior de sódio, consequentemente, uma maior viscosidade do muco. Além disso, através de análises mais específicas, como single cell, transcriptômica e proteômica, a gente já também atualmente conhece outros tipos celulares aí, que eu não vou conseguir, né, explicar por conta do tempo, mas que já vão possivelmente adentrar nos próximos livros, aí, edições de livros de histologia, por serem células diferenciadas também que constituem o epitélio respiratório. Bom, então, só para finalizar, né, a gente viu sobre a porção de condução, respiração e a importância desse aparelho respiratório nas diversas funções fisiológicas envolvendo a hematose, entre outras funções importantes.